Olá a todos, estamos aqui em mais um iGrow Podcast. Um podcast que nasceu para trazer pessoas que vão ajudar você a crescer. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Kiko Porto. Kiko, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Obrigado pela oportunidade. Vamos aqui contar um pouco da nossa trajetória, de onde a gente veio e nosso foco, onde a gente almeja chegar. Legal, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. O Kiko tem apenas 19 anos, ele é piloto, hoje, Fórmula Indy. Kiko, como você chegou a esse ponto de hoje ser um dos pilotos brasileiros em destaque aqui nos Estados Unidos? Cara, o caminho é muito longo. Se a gente olhar para trás, em 2011 eu comecei com o meu primeiro contato com kart e com automobilismo, por pura curiosidade. Isso ainda no Brasil, né? Isso no Brasil. No Brasil. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Comecei lá por pura curiosidade, pedi pro meu pai me levar uma vez só para brincar, ver como é que era. Me lembro que fui a primeira vez lá, fui pro kart profissional, porque o kart amador não tinha kart para criança na época lá em Recife. Fui apresentado, gostei muito e depois meu pai me explicou como é que funcionava, que eu poderia fazer aquilo como uma rotina, fazer aquilo realmente como um esporte, me dedicar para, quem sabe, fazer umas corridas, mas tudo muito no começo, tudo na brincadeira. Isso qual era a sua idade? Eu tinha 8 anos de idade. Nossa, muito novo. Muito novo. Ao invés de brincar, você já tinha interesse em correr. Você teve interesse porque seu pai gostava ou foi você mesmo? Tem alguém da sua família que talvez te deu mais coragem ou te motivou a se tornar um piloto? Isso que é engraçado, nunca teve ninguém na família que me influenciou e me mostrava. Desde muito novo eu sempre gostei de carro, de forma geral, sempre era fascinado. Mas com o tempo eu vi o que era o kart pela internet, eu vi uns karts de aluguéis que tinha em Recife e pedi para o meu pai, por pura curiosidade, para testar. E depois disso, depois que testei a primeira vez, virou um vício que se tornou rotina, que se tornou foco e que hoje é o meu sonho e é o que eu mais faço com mais prazer na minha vida. Que legal. Você mencionou seu sonho, paixão, e eu sempre olho em um investidor, em um empresário, as pessoas que eu trabalho, e eu sempre tento ver esse brilho no olho que você mostrou quando você está falando de algo que você tem paixão. Então, muito legal. Conta pra mim, então. Você teve uma fase, começou com 8 anos, aí conta um pouquinho mais da sua trajetória, até porque você é novo, né? Quando eu falo assim, conta a sua trajetória, parece que você tem 20 anos aí pra falar. Você tem aí basicamente 10 anos de história que você já vem correndo. Como é que foi, talvez, o ponto que falou, poxa vida, no Brasil já não dá mais, eu já conquistei talvez o que eu poderia conquistar aqui, eu quero sair fora do país. A primeira opção foi os Estados Unidos ou você teve ainda uma outra jornada? Então, eu diria que desde que eu comecei em 2011 até 2015, a gente fez a questão dos campeonatos regionais, conseguiu bons resultados. A partir disso, já foi para os campeonatos nacionais. Em 2016, a gente conseguiu ser campeão brasileiro de kart. Após isso, a gente já rompeu as fronteiras para a Europa, para os Estados Unidos, como kart ainda. Então, 2017 foi um ano... Isso na Flórida ainda? Isso na Flórida, algumas corridas, e na Europa, como Itália, Finlândia, França. E quando a gente abriu esse leque, a gente também conquistou ótimos resultados. Eu fiz pole position aqui no maior campeonato da Flórida. Consegui ganhar uma etapa do Academy Trophy lá na Finlândia, que é até uma categoria muito legal, que são os pilotos selecionados de cada país, vão para lá para representar o país, quase como se fossem umas Olimpíadas. A gente conseguiu a vitória numa das etapas, e depois disso foi que a gente percebeu, não, agora a gente precisa romper essa barreira e dar o próximo passo. E foi aí que a gente decidiu seguir para o caminho dos Fórmulas, principalmente Fórmula 4. E tinha dois caminhos, principalmente, Europa e Estados Unidos. A Europa como aquela paixão de Fórmula 1, mas Estados Unidos como algo emergente, que estava crescendo e que tinha suas vantagens. Vantagens elas que eu posso falar aqui como maior número de investidores, sem ser aquela parte investidor de equipe, de montadora, que a gente vê muito na Europa. Então, o patrocínio de pequenas, médias e grandes empresas que não precisam ser do segmento de corrida é muito maior nos Estados Unidos. Além disso, o que a gente chama de prize money, que é algo que tem muito interessante nos caminhos da Fórmula Indy, que toda vez que você é campeão, eles te dão um valor para você continuar nessa trajetória, o que incentiva muita gente. Que legal. E se a gente comparar quando eu vim para os Estados Unidos e agora, a gente vê que está no crescimento exponencial. E mais do que isso, a gente vê, por exemplo, nessa minha temporada, eu diria que 70% do grid são europeus. Então, os próprios europeus estão vendo os Estados Unidos como uma opção, e isso atrai pilotos,
equipes, famílias e investidores, que é isso que a Fórmula Indy quer e que ela está conseguindo fazer muito bem. É interessante, né? O pessoal às vezes vê hoje, né? Mesmo com 19 anos, você já tem uma trajetória e já conquistou várias coisas. Mas às vezes nós não prestamos atenção quais foram as dificuldades. Qual foi o ponto, talvez, que mais marcou que você falou, puxa vida, será que vai dar certo? E o que você fez para poder superar? Eu diria que teve alguns momentos que foi bem difíceis. Primeiro, 2020, eu tinha acabado de ser vice-campeão da Fórmula 4 americana, um ótimo resultado, e fui para a minha primeira temporada da USF 2000. Uma temporada muito difícil, a gente não estava conseguindo encaixar nas primeiras 3 etapas. Na primeira etapa de todas, pós-pandemia, o mundo ainda vivia um lockdown que tinha acabado de abrir. A primeira etapa eu fui barrado de entrar nos Estados Unidos para correr, então isso foi primeira trauma. E a segunda, quando eu estava conseguindo me encaixar com o carro, por mais que depois da pandemia tivesse poucos treinos e tal, quando eu cheguei para a etapa New Jersey, que eu estava me preparando para ir, testei positivo para Covid. Então foi 2 etapas eliminadas e 2 etapas custou muito nesse meu campeonato 2020. Então foi um momento de muita reflexão, de entender que nem tudo está no nosso controle, mas a gente tem que fazer o melhor possível. E foi com essa cabeça que eu comecei 2021. Nem quando eu comecei 2021, quando eu terminei 2020, já foi com a cabeça, ok, dessa vez precisa dar certo. E dessa vez, se teve outro piloto que treinou 5 horas por dia, eu vou treinar 6. Uau! Porque pra é isso, compensar o porque que... é isso que precisa ser feito. Embora a corrida seja muito caro e os treinos não sejam só na pista, mas tudo que estava nas minhas mãos eu tentei fazer da melhor forma possível e o resultado veio. 2021 foi um ano maravilhoso pra gente, foi um ano do campeonato, a gente foi campeão da USF 2000, primeiro brasileiro campeão da USF 2000, então assim, foi um ano excepcional, obrigado. Foi um ano excepcional pra gente, a gente viu que trabalhar duro nunca é demais, e que a gente precisa disso para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, principalmente no esporte de alto nível. E foi o que a gente fez, não só eu, mas toda a equipe por trás, minha família, meus patrocinadores, toda a equipe trabalhou por um motivo só, que era esse campeonato, que a gente sabia que a gente conseguiria, mas que não ia ser fácil. Então esse foi o primeiro ano mais desafiador que realmente eu senti na pele o que corrida é. Eu diria que o ano passado foi um ano que a gente começou com essa mesma interrogação, por que não está dando certo? E depois a gente mexeu em alguns pontos e viu que nem tudo é por acaso e que depois de algumas mudanças que a gente fez no carro, veio a primeira vitória na etapa de Mid-Ohio. Então, a gente viu que tudo tem um motivo e quando a gente foi lá e conseguiu achar, o resultado veio. Então, isso me ensinou muito que não só depende da gente, mas que a gente também não pode relaxar e ficar num canto triste. A gente tem que procurar melhorar, por mais que não seja fácil, que demore. Eu demorei pelo menos 4 etapas para achar um problema que eu tinha no carro, mas quando achou o resultado veio, então assim, trabalhar sempre mais nunca é demais. Então, isso que vem me ensinando bastante. Cara, sensacional o que você falou. Eu tenho certeza, se as pessoas pegarem só o que você falou agora e prestar atenção, ela tem já ponto A até o final para poder sair de um lugar, de uma dificuldade. Você mencionou, eu fui anotando porque é muito interessante. Você foi estratégico para poder vir para os Estados Unidos. Você viu as vantagens, os benefícios. Ou seja, o empreendedor, o que for que você deseja fazer, você tem que entender por quê, qual é a melhor estratégia, quais são as vantagens. Aí você mencionou, nem tudo está no nosso controle, e é verdade, nem tudo. O que faz a diferença é como você decide encarar aquilo. Ah, deu errado, você podia ter pensado, quer saber? Não vou correr mais, isso não é para mim. Quer saber? Deixa para lá. Não, peraí, o que está acontecendo? O que pode fazer? Aí você entra com outro ponto. Você identificou que o normal era correr, treinar 5 horas. Eu vou treinar 6. Eu preciso fazer um pouco a mais se eu quiser me destacar. É o que às vezes os empresários não pensam, né? Peraí, se eu tenho que entregar somente até aqui, acabou, eu só vou entregar aqui. E eu nunca pensei assim. Eu vou sempre entregar mais. E aí você fecha matando aqui, perguntando, onde está o erro? Onde nós estamos errando? Até que você encontrou, se posicionou e corrigiu. Parabéns, isso aqui é quase que uma mentoria aqui para qualquer empreendedor
que queira se posicionar e fazer a diferença. Parabéns, Obrigado, poxa. Aqui obrigado. o cara não é só piloto, não. O cara é empreendedor também. Eu tenho muito, assim, é o que eu sempre falo. Se eu não fosse piloto, eu seria empreendedor. E eu até acho Não, que no futuro você breve... é empreendedor, porque sendo piloto não deixa de ser uma empresa. Você Exato. é uma empresa e se você não for estratégico nas ações, nas decisões que você tomar, o que vai acontecer? O Kiko empresa não vai dar certo. Isso. Se você não treinar mais, se você não entregar mais, se você não for estratégico, acaba dando errado. Então você está sendo um empreendedor na sua carreira. Parabéns, Obrigado, olha. obrigado. Já gosto mais de você ainda Obrigado. agora. Muito bom. E é bom as pessoas entenderem que nem tudo dá certo, mas tem que continuar. Legal. Você tem uma trajetória linda. Já falamos um pouco por que Estados Unidos, você deixou bem claro. Agora, quebra pra gente a diferença Fórmula Indy, se existe um nível 1, 2, 3 e qual nível que você hoje está? Vou começar a falar um pouco da Europa para dar o primeiro script para todo mundo entender melhor. Na Europa, se a gente começa a falar de categoria de base, a gente pensa Fórmula 4, 3, Fórmula 1. 2 e 1. O que isso era o normal até uns 5 anos atrás. Hoje em dia tem a categoria chamada Fórmula Renault, que fica entre a 4 e a 3, que é quase que todo mundo faz. O mesmo acontece no mundo da Indy, só com outros nomes. O Fórmula 4 seria o SF Júnior, que seria o primeiro passo do garoto que saiu do kart, que está querendo entrar no mundo do Fórmula aqui nos Estados Unidos. Esse programa inteiro já é vinculado da Indy. Então tem aquela questão do prize money, tem a visualização da Indy, estão nos eventos da Fórmula Indy, isso é muito importante. Depois da USF Júnior, a gente vai para a USF 2000, que é a categoria que eu fui campeão em 2021. Depois dela, Indy Pro 2000, a que eu estou agora no momento. Logo após, Indy Next, que é a antiga Indy Light, que é logo abaixo da Indy principal. E a gente vem com a IndyCar, que é como se fosse a Fórmula 1 dos Estados Unidos. A Indy é uma categoria que ela tem principalmente, eu diria, como diferença da Fórmula 1, trazer o público para perto. Isso para mim é uma grande sacada de marketing, porque Fórmula 1 hoje é mais uma estratégia de luxo da etiqueta Fórmula 1 do que era antigamente. Antigamente era o povo na grade, o amante, o apaixonado. Só que hoje, se você for comprar a última cadeira de qualquer arquibancada da Fórmula 1, é R$2.000. E Miami? A Fórmula 1 teve aqui era em o quê? Miami. O mais barato qual foi? Eu diria que o mais barato de todos, $500. Uau. Ou seja, não é para assim, todos. Não é para todos. Se você quiser ter acesso aos boxes, era pelo menos $20 mil. E a Fórmula Indy? Qual é a diferença da Fórmula Indy, questão de preço hoje? Para quem for... Qual é a próxima luta? Próxima... não deixa de ser uma luta. É uma luta, sem luva. Qual a próxima corrida e onde vai ser? A próxima corrida vai ser São Petersburgo, na Flórida, pista de rua. Então é bem interessante que é bem no centro de São Petersburgo, então ele consegue trazer bastante gente. E o que eu admiro muito na Indy é exatamente... Existe um custo para você poder assistir ou é aberto ao público? Então, é bem aberto ao público. Agora, se você quiser ter acesso a paddock, esse tipo de coisa, tem um custo, mas que assim, eu diria que não é nem 10% da Fórmula 1. Bem menos que isso. Legal. Mas eu acho que essa estratégia de trazer o público mais para perto da Indy é algo que vem dado muito certo. Até porque se a gente pegar também os carros de Fórmula 1, a gente pega os dois carros, ele tem 3, 4 patrocinadores da equipe. Na Indy é muito diferente. Você vê um piloto com um patrocinador master numa corrida, na outra corrida ele já está com outro patrocinador master. Então a demanda de patrocínio também é muito maior. Entendi. Porque, querendo ou não, ele está atingindo o público. O que as empresas precisam... É o que o patrocinador Exato, espera. Ele quer divulgação, retorno. ele quer que o pessoal veja aquilo. Então, essa estratégia da Indy de trazer o público para perto, com interações, com várias atividades de pista durante o fim de semana, com entrevistas, você consegue ter a oportunidade de conhecer os pilotos, ficar do lado do box. Essa integração do público, piloto, equipe, para mim é uma estratégia de marketing gigante. E hoje, como é que você está com a comunidade brasileira? Que é muito grande aqui na Flórida e outros estados. O que você tem feito para poder trazer esse público, para poder conhecer você mais? Então, esse público, ele estava muito acostumado com o caminho Fórmula 1. Então, se a gente pega... a gente falasse 5 anos atrás, eu diria que ninguém saberia o que era Road to Indy.
por mais que a gente tivesse grandes nomes na Fórmula Indy, como Tony Kanaan, Hélio Castro Neves, Felipe Giafone, que conquistaram bastante coisa aqui nos Estados Unidos, não é algo que atinge o público cheio. Mas conforme o tempo vai passando, a gente tem... Quando eu vim aqui para correr na Road to Indy, só tinha 2 brasileiros na Road to Indy. Uau. Hoje em dia, eu sou o que estou na categoria mais alta, mas já tem mais 4 brasileiros entrando. Que já estão vendo isso como resposta. E se a partir do momento que esses pilotos conseguem ver a Indy como mais opções, o público vem. E é o que está acontecendo. Se eu pegasse meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos, o pessoal mal conseguia falar o nome da minha categoria. Hoje o povo já entende como funciona, já conhece. E algo que a Fórmula Indy tem, que para mim é sensacional, se você assistir a uma corrida de Fórmula Indy, você vai ver que 6, 7 equipes têm chance de ganhar a corrida. Fórmula 1 a gente tem 2 ganhando corrida. Então, isso é uma estratégia que a Indy fez, também falando um pouco mais da parte técnica nos carros, de criar um carro base para todo mundo. E aí você mexe no acerto, que é igual às categorias de base, trazendo que mais equipes tenham chance de ganhar, trazendo brigas mais ferrenhas na pista e mais público. Então, uma coisa traz a outra. E a gente tem percebido que o público tem se interessado mais pelo caminho da Indy, exatamente por essas corridas mais frenéticas, essas estratégias de marketing e de carro tecnicamente. Porque querendo ou não, quem assiste corrida quer ver o quê? Quer ver disputa. Sim. Quer ver lado a lado, quer ver freada dentro. E é isso que faz a Indy ter esse diferencial. Muito bom. Então... Olha, uma das coisas que... Vou até deixar o convite aqui. Eu não tenho a data exata ainda, mas vai ser em março. Vai ter um evento numa igreja, provavelmente para 150 pessoas, que nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre investimento, e seria interessante você participar. Eu diria que, na verdade, você deveria participar de mais eventos na comunidade brasileira para que você possa também trazer esse público brasileiro residente aqui nos Estados Unidos para conhecer mais você. Com certeza. Então, vou avisar você qual vai ser a data exata. Obrigado. E se você repetir o que você falou aqui, todos já vão ter ganhado algo lá. Então, muito bom. Sobre patrocínio, qual a importância para você hoje de ter patrocinadores para poder te ajudar a continuar nessa jornada? Infelizmente, o automobilismo não é um esporte barato. Eu acho que o grande problema de corrida hoje é isso. Querendo ou não, a gente está falando de máquina e alta performance ao mesmo tempo. Então, quando junta essas duas informações, acaba gerando um custo. E o papel do patrocinador é incentivar não só um sonho de um atleta, mas incentivar uma comunidade que volte a amar o que era tão amado antigamente no Brasil, que era o automobilismo. Sim. Então, você trazer essa conectividade novamente para o público brasileiro são os patrocinadores que conseguem dar para a gente essa oportunidade de retomar isso que veio se perdendo com o tempo e que agora vem em ascensão novamente. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer, e você veio com essa proposta de trazer o empreendedorismo brasileiro, incentivar que isso seja fomentado de alguma forma, atingindo o brasileiro e toda a América Latina que queira se destacar, no meu caso como atleta, você realmente está fomentando, além do meu sonho, um sonho de muita gente e fomentando, eu diria que primeiro a economia de corrida, porque fazendo isso você consegue fomentar desde a base do garoto que tem um sonho de começar e até onde ele quer chegar, que às vezes os sonhos são quebrados quando a criança tem 7, 8 anos de idade. Isso realmente é muito duro. E querendo ou não, dar chance para que o caminho seja melhor e que se forme no futuro futuros heróis. Sim. Não estou dizendo que eu vou ser um herói, eu estou trabalhando para isso, que seja. Mas você pavimenta um caminho para que novas janelas sejam criadas e novas crianças que comecem de um berço, que comecem num kart, consigam chegar lá ou pelo menos mostrar o talento e mostrar o que tem para oferecer. Então, o papel da Royal e o seu papel como investidor anjo é fundamental, não só no meu caso, mas no caso de fomentar sonhos e pavimentar caminhos para que novas pessoas, principalmente do Brasil, consigam chegar onde querem. Isso é muito bom. E eu vejo que tem tantas pessoas com talentos, né? Infelizmente, alguns que estão tentando, mas tem muitos que não estão nem conseguindo ter a oportunidade de mostrar o que podem fazer. Então, você teve um apoio do seu pai, você teve um apoio de outros
patrocinadores. Hoje você tem o apoio da Royal Mortgage, que nós vemos que pode, vai te ajudar a continuar essa jornada, mas também nós vamos poder ter um retorno de exposição para que possamos continuar ajudando e apoiando outros, né? Antes eu mencionei luta, tem um lutador, Marcelo, que nós vamos começar a apoiar ele também. Então, ou seja, tudo que a gente pode retornar para a comunidade através de um patrocínio, de eventos, nós vamos fazer. E o Lúcio Santana, que acaba sendo uma marca também separada, é onde eu invisto em pessoas, né? Antes de investir numa empresa, eu invisto na pessoa. Eu acho que não importa qual seja o produto ou quão bom seja o produto, se a pessoa não é boa, ela consegue estragar algo que seja bom. Então, quando eu vejo a sua garra, a sua paixão, a vontade que você tem de vencer, você, puxa vida, o cara está fazendo tudo que está dentro do controle dele para poder dar certo. E tem pessoas que estão olhando você como, poxa, um espelho, exemplo, falando, poxa, se ele conseguiu, se ele passou tudo que passou e deu certo, eu também posso. Então, nós não podemos esquecer que não é somente estar lá e pilotar. É muito maior que isso. Tem pessoas que estão olhando você e falam, caramba, o cara saiu lá do Pernambuco, conquistou, enfrentou as dificuldades e hoje está onde está. E eu tenho certeza que é só o começo da sua jornada. Você é muito novo, poxa. Com certeza. E assim, eu me lembro que quando eu começava, eu já via, além dos grandes nomes que estavam no automobilismo top mundial, como Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu via aqueles pilotos que estavam na Fórmula 2, na Fórmula 3. E antes de sonhar com a Fórmula 1, eu sonhava em estar ali. Em estar perto, em estar naquela janela de opção. E é muito louco que quando eu olho para trás, eu vejo que já passou 10 anos de quando esse primeiro sonho veio na minha cabeça. Então, por mais que eu consiga olhar para trás e ver que eu conquistei muita coisa, o caminho está em aberto, o caminho continua. E, na minha opinião, nunca existe conquista final. Eu acho que a vida ela tem uma conquista contínua. Não é porque eu cheguei na categoria que eu realizei. Não, se eu cheguei na categoria, agora que o trabalho pesado vai começar. Porque você ser campeão uma vez é fácil. O problema é você se manter. Porque a garra não é fácil, a motivação não é fácil, a dedicação não é fácil. Ela é muito mais dolorosa que prazerosa. O caminho não é fácil. Mas quando é algo que você ama e que você chega lá e que você sente, cara, tudo aquilo valeu a pena. Aquilo foi difícil, aquilo não foi fácil. Tive milhões de problemas, mas valeu a pena. Mas... Pessoal, perdão, mas tranquilo. É que meu telefone tem 3 toques que não tem como, mesmo que esteja no silencioso. Minha esposa e minhas filhas. Já eu vou atender ela. Você mencionou algo, sonho, tá? E para mim é algo que faz muito sentido, até porque fez parte, continua fazendo parte da minha vida. Para mim, tudo começa através de um sonho. Mas não é aquele sonho que você imagina coisas e impossíveis de conquistar. Tipo assim, eu sonho que eu vou ser tal coisa e acabou. Não. Você sonha, você visualiza, você acredita e você começa a se movimentar para que possa acontecer. Quando você sonhava que você seria um piloto, qual era o nível, qual era o tamanho do seu sonho? Você sonhava grande ou você sonhou até pouco porque você já conquistou mais do que você sonhou? Eu sempre sonhei muito grande. E eu nunca duvidei do meu esforço, principalmente corrida, que é algo que eu amava. Então, se a gente olhar lá para trás, eu comecei em 2011, setembro de 2011, fiz a última etapa do Pernambucano de kart. Em 2012, eu fiz o Pernambucano inteiro de kart. Se você pegasse meus resultados, 6º, 7º, um 5º ali, um 4º aqui, totalmente, assim, fora do que a gente queria. Só que algo muito interessante aconteceu. Em 2012... Normalmente a temporada acabava em novembro, os pilotos iam tirar férias. Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, sem nada para voltar a correr em março. E foi aí que eu entendi a importância do trabalho duro. Acabou a temporada em novembro, de dezembro a fevereiro e até a primeira corrida de março, eu treinava quarta, quinta, sexta e sábado, 4 vezes por semana. Toda semana. Faça chuva, faça sol. Deixei algo que a gente fazia muito com a minha família, era ir pra praia, passar janeiro inteiro lá curtindo com a minha avó e tudo mais. Não, fiquei em Recife, continuei treinando 4 vezes por semana. Chegou 2013, de 10 corridas eu ganhei 9. Uau! E eu era muito novo, então assim, com 10 anos de idade eu percebi, cara, a gente consegue conquistar as coisas, mas tem que ralar. Não existe, as coisas não vão vir do céu pra você.
Deus não vai dar as coisas do céu para você. Ele vai dar com muita dedicação. Você tem que merecer aquilo que você conquista. E foi o que minha mãe me ensinou, minha mãe e meu pai, desde o berço. Você tem que ser merecedor dos seus sonhos. E com 10 anos de idade foi meu primeiro contato que eu consegui entender. Cara, isso é o que vai fazer eu ser vencedor. Não ficar em casa sonhando o que eu possa ser. E foi de lá que eu consegui começar a amadurecer e entender as coisas importantes. Lógico, eu ainda tinha 10 anos de idade, Sim. então minha cabeça estava muito longe. É interessante que mesmo eu conheço seu pai, né? Mesmo se eu não conhecesse ele, eu já poderia falar que você teve uma base boa vindo do seu pai e da sua mãe. Mas eu conheço ele, é um cara fantástico. É interessante o que você mencionou aqui sobre Deus não faz tudo por você. E eu acredito nisso 100%. Ele te dá ferramentas, ele te dá habilidades para você poder executar. E eu vejo que muitas pessoas, elas falam, eu não vou acordar cedo, eu não vou treinar 4, 5 vezes na semana porque é dolorido. Eu não vou abrir mão de ir para a praia com a minha família. Mas aí ela não pode esperar o mesmo resultado. Então, eu entendo na minha vida o seguinte, dolorido pode ser dos dois lados. Eu posso ter uma dor de acordar cedo, deixar de ir para a praia, fazer o que eu tenho que fazer para poder conquistar o que eu quero e ter sucesso, ou eu vou ter a mesma dor, não tendo sucesso, não conquistando o que eu queria, porque eu vejo que os dois lados geram uma dor. A dor de não ter sucesso e a dor de ter sucesso, porque não é fácil. Você não está aqui, né, subindo de categoria, simplesmente deixando de fazer o que você tem que fazer. E o que a gente vê muito hoje em dia é o cara que planta menos e quer colher mais. E não é assim que funciona. Isso aí é matemático. Quanto mais você ralar, mais sucesso e mais conquistas você vai ter. E com certeza, isso vem de base, isso vem da minha família, isso foi algo que desde criança eu entendi que para conquistar alguma coisa eu precisava abrir mão de outra. Verdade. Mas essa dor que você comentou, que é a dor de acordar cedo, a dor de não ir pra festa, a dor de não ficar na praia com a família, é uma dor que ela vai ter uma resposta. Querendo ou não, de uma forma ou de outra, por mais que às vezes nossos sonhos mudem um pouco de direção, vai ter uma resposta. O seu trabalho duro não vai ser desperdiçado. Deus não iria deixar isso. Mas o que você também não pode é começar e depois falar, pô, trabalhei muito já, ano acabei. Se fosse assim, o meu primeiro título de Pernambucano de kart eu teria parado. Porque eu já conquistei aquilo que eu queria, mas meu sonho sempre foi muito grande, meu sonho sempre foi muito alto. E por isso que eu ainda estou nesse caminho. Por isso que o caminho é contínuo e que não vai parar. Né? Eu vejo que você está só no começo ainda. Tem uma pergunta que geralmente eu faço e eu sei que é um pouco difícil para muitas pessoas responderem, que é relacionada a propósito. Hoje, Kiko Porto, você consegue talvez definir ou mencionar quão perto você está do seu propósito? Eu acho que o pior já passou. A maior número de guerras já passou, mas as maiores guerras estão por vir. Mas, ao mesmo tempo que eu sei que as maiores guerras estão pela frente, eu estou o melhor guerreiro do que eu já fui desde o começo. Então, assim, se for pra morrer na praia, vai ser morrendo atirando. E meu propósito é viver do que eu amo. Eu amo corrida, é o que faz meus olhos brilharem, é o que faz me dar energia todo dia de manhã pra acordar cedo. E é isso que vai ser feito. Eu não tenho dúvida que meu suor vai ser sempre colocado com a minha paixão lado a lado. Então, meu propósito é viver do que eu amo e que a gente não está longe, mas também não vai ser fácil. Excelente resposta. E eu vejo que quando você está mais próximo do seu propósito, as coisas se tornam mais suaves. É assim que eu consegui entender. Quanto mais próximo eu chego do meu propósito, mais suave as coisas vão ficando, né? Então, dá para ver que o que você faz não te traz tanto assim, esforço. Você faz porque gosta mesmo. E como é que você quer ser lembrado? Hoje você já, de uma forma ou outra, quando alguém conhece a sua história, já vê um menino de garra, esforçado, quer conquistar as coisas. Mas e o Kiko, daqui 10, 15 anos? O que ele quer que as pessoas, ou qual que é o legado que você talvez queira deixar? Eu diria que o menino de sorriso no rosto que conquistou as coisas por merecimento. Uau.
é isso o meu propósito. E é um propósito que eu quero deixar pro meu primo, pro meu filho, pro meu neto, para toda a minha família. É na base do sorriso, do agradecimento, de agradecer a Deus por cada dia, por cada conquista, mas que fez as coisas pelo merecimento, pelo trabalho duro que a gente faz desde o começo. É esse o meu legado E que nunca colocou a culpa em ninguém ninguém. por ter dado errado qualquer coisa que seja. Eu vejo que Ninguém. você é muito firme na questão de responsabilidade. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, o problema é meu. Eu vejo que o que segura muito as pessoas de crescerem é porque tudo tem um motivo, o porquê não deu certo. Ah, não, eu não fui campeão porque eu não consegui entrar no país. Ah, eu não fui campeão. Não, você quer saber? Deu errado. O que eu tenho que fazer para poder reverter essa situação? É o que eu sempre falo também. Muitas pessoas vão aparecer para lhe dar a mão, para lhe ajudar no caminho. Mas no final do dia, a guerra sempre vai ser sua. Concordo. Então a gente não pode esperar os outros levantarem a gente. A gente tem que começar a se levantar. Uma pessoa vai dar uma mãozinha pra gente dar um pulinho aqui, no outro lado, mas a guerra no final do dia vai ser sua. É sua. Então é você que tem que ir pra guerra. Você não pode enviar apenas soldados. Tem gente que vai lhe ajudar, mas é você. É você que tá na frente. Eu gosto muito de mentoria, né? Por um maior tempo da minha vida, eu nunca acreditei em mentoria. Até porque talvez eu não entendia exatamente o que é você sentar com alguém que já fez, sabe o caminho, já errou, e você ter um mentor não tem idade. Eu posso muito bem procurar você e falar, Kiko, eu quero começar a correr. Acho que recentemente você estava treinando ou ajudando uma equipe, né? Exato. E não importa, você tem 19 anos, mas você já tem uma jornada. Você já conquistou algo, já errou, não vai por esse caminho. E eu vejo que na mentoria, quando eu comecei, eu achava que o mentor iria mudar as coisas. E não é. Ele vem com um pequeno insight, talvez 10%, 90% é você. Então é você que tem que se posicionar e falar, caramba, ele já me deu o caminho. É igual você falar, Lúcio, quando chegar naquela curva, você tem que diminuir para, sei lá qual velocidade, colocar marcha X, mas o resto eu vou ter que fazer. Você me deu a dica, o mais importante, porque você já viveu ali. Você talvez já fez aquela curva 100 vezes. Então você sabe que é melhor entrar de tal forma e não de outra. Então é interessante, né? O posicionamento que você tem de entender que é você e acabou. Não é seu pai mais, não é ninguém que vai fazer por você o que você tem que fazer. E muito além disso, às vezes a gente começa a falar de corrida e fala muito de dados técnicos, como fazer a curva e tal. Só que chega um ponto, por exemplo, minha categoria, todo mundo que está no grid sabe guiar um carro. Todo mundo é rápido. Verdade. O funil tá diminuindo muito. O nível vem se afunilando muito. Uhum. Então, assim, na minha categoria eu sei que o meu talento que se destacava no começo já não é isso que vai fazer eu ser campeão agora. Então, a diferença é trabalhar duro, a diferença é aceitar os erros mais rápido, porque se algo errou, não adianta eu ficar chorando 20 minutos. Algo que me fez mudar muito nos últimos tempos é entender. Algo de errado, o que é que eu posso fazer para resolver? É isso que tem que ser feito. Porque você olha no grid inteiro, todo mundo acelera, todo mundo é rápido, todo mundo tem talento. Mas como é que eu posso ser melhor do que eles? Eu não vou adquirir mais talento. É o trabalho duro, é a análise, é olhar, é o foco. E eu acho que também toda a energia por fora do que você faz, não só no meio de corrida, mas todo o abraço que você dá na sua família, toda a ajuda que você dá para outra pessoa, isso de alguma forma ajuda você. Pelo menos renovando sua energia de dentro para lhe dar mais fôlego para fazer o que precisa ser feito. Eu vejo que tudo que eu faço, quando eu envolvo transformar ou ajudar alguém, é muito bom, né? Então, eu vejo que essa paixão que você carrega, né, de ser piloto, de conquistar as coisas, querendo ou não, você envolve outras pessoas. Você vai, no mínimo, trazer novos talentos para poder falar, caramba, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então, cara, é muito bom. E a Royal Mortgage, eu, particularmente, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa nova temporada, né? Acho que você está só começando e eu comentei com a sua equipe. Eu quero que você tenha muito sucesso, que ganhe, seja campeão, que você vai dar o seu melhor
Hoje eu conheci um pouco mais você, o Kiko Piloto, eu já conheço a história, mas o Kiko em si, o porquê você faz o que você faz, eu conheci hoje, né? E você tem muito o perfil do que eu busco na maioria das pessoas que eu invisto, né? Tem pessoas que chegam e querem mostrar um produto fantástico, mas não tem paixão, né? Não tem motivação. O que move elas a fazer o que elas fazem? Então, eu vejo que quando você fala, é assim, depois você vê o vídeo, a expressão do seu rosto, seus olhos mudam. E eu falo que eu presto muita atenção nisso, porque eu vejo que o caminho para mim escolher onde eu vou investir fica mais fácil, porque eu presto atenção. Porque quando você tem paixão por algo, quando a dificuldade vem, por mais que você esteja ali arrebentado, sem força, dá a impressão que a paixão vai lá e te fala, cara, peraí, é o que você tem paixão, você não pode desistir, você tem que continuar. Então, para mim, é um dos pontos que eu levo muito para mim. Tente investir, trabalhar com quem tem paixão no que faz, que os olhos brilhem quando fala do que faz. Então, tá de parabéns. Obrigado. Cara, nós estamos já chegando no final aqui. Kiko, quer deixar alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, escutando, a tentar chamar esse pessoal? Nós vamos divulgar o máximo possível esse podcast. Eu quero te chamar mais para outros eventos, o que for, para que o pessoal, a nossa comunidade possa falar, poxa vida, esse é o Kiko, um menino que saiu do Brasil, brasileiro, e está sendo orgulho aqui na nossa comunidade. Acho que é muito importante. Eu não conhecia você muito antes, então acho que tem muitas pessoas do mesmo perfil meu que talvez não tinha tanto conhecimento da importância do trabalho que você faz. Então, eu acho que falando mais para o público agora, primeiro queria agradecer a você pela oportunidade, agradecer por acreditar no nosso projeto. A gente sabe que corrida não é algo barato, é algo que, além de dinheiro, a gente precisa de muito envolvimento. E você e sua empresa são esse tipo de pessoas que fomentam nossos sonhos e fomentam essa comunidade que é tão especial para tanta gente. Então, queria te agradecer pela oportunidade e com certeza a gente vai estar com a camisa da Royal, com a camisa do Lúcio todo dia, tentando representar da melhor forma que a gente consegue. Eu tenho certeza que vai. Também quero direcionar agora para quem está vendo a gente, para começar a nos acompanhar. Você pode primeiro me achar no meu Instagram, KikoPorto_12. Lá você vai ter um pouco de onde me seguir, corridas, um pouco do meu histórico. Tem o meu site também, kikoporto.com.br, que você também vai achar mais informações ainda de onde eu vim, quais são minhas metas e tudo mais. E falar para você também que tem um sonho, que não importa que seja só corrida, em qualquer outro tipo de finalidade ou de esporte ou de algum tipo de sonho, corra atrás, não fique na cama esperando que aquilo vai cair, porque não vai, e não é assim que funciona. Mas você vai ver que quando você está trilhando o caminho, que você está se esforçando, parece que as coisas começam a se conectar mais fáceis. Com certeza. Então, para você que está assistindo, eu sei que essa minha cara de adolescente ainda não passa muita credibilidade ainda, mas eu acho que isso é algo importante que eu aprendi desde muito novo com a minha família e que é muito importante para a vida de todo mundo. Sim. Ô Kiko, você passa sim credibilidade, porque é interessante que, poxa, o bate-papo hoje aqui era para conhecer um pouco da sua trajetória, conhecer o que você passou no Brasil, como você chegou aqui, trazer um pouco a comunidade mais próxima de você. Mas, na verdade, você deu uma aula de empreendedorismo aqui. Eu falo para as pessoas, empreender não é difícil. As pessoas, às vezes, se apegam a um monte de coisas, mas elas esquecem do básico. E se você voltar no vídeo, você que nos acompanhou, talvez não prestou atenção, ou vá assistir depois, presta atenção. Se a pessoa parar e acompanhar alguns pontos que você colocou, puro empreendedorismo. Você simplesmente entendeu o que deve ser feito para o que seja. Então, hoje você é piloto. Se daqui a pouco você decidir investir numa equipe, você vai levar a mesma base que você tem. Se daqui a pouco você decidir fabricar carro, eu tenho certeza que você vai levar a mesma base que você tem. E é só o começo. Você tem 19 anos e já tem uma base tão... que eu costumo dizer que é simples, mas que a maioria dos empreendedores não fazem.
Então, gente, para mim, eu aprendi hoje, tenho certeza que todos vocês aprenderam. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas que precisam escutar o que foi falado aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí e se inscreva. Kiko, prazer falar com você. Jovem, fazia tempo que eu não falava com um jovem, né? 19 anos, já tenho 40 e pouco, posso falar que você é bem novinho, com essa pegada. De novo, você me surpreendeu, não só como piloto, nessa jornada que você tem, mas na sua cabeça. Como você pensa e como você encara a vida. Você tem que falar mais, eu te falo, você tem que falar mais, você tem que dar palestra, você tem que falar do que está aí na sua cabeça, porque você vai, com certeza, mostrar para as pessoas, caramba, menino de 19 anos faz isso, eu quero fazer igual. Então, cara, não para, você pode esperar muitas pessoas, muitas vidas. Eu falo que por muito tempo eu retive muito comigo mesmo as coisas que eu sabia, o que eu aprendi, né? E eu fiquei talvez 20 anos dizendo, não, eu não posso falar isso, eu não vou falar em público, e eu deixei de ajudar e transformar muitas vidas. Então, cara, pensa no que eu tô te falando, o que você falou é fantástico e começa a falar mais sobre. Você não é somente um piloto que é fantástico, mas você pode ajudar muito mais do que simplesmente mostrar o quanto você é bom pilotando. Obrigado, de verdade. Obrigado pela presença.